Olha, Vladimir, estamos a poucos dias daquela reunião decisiva do Banco Central, marcada para o dia 20, e o clima não poderia ser mais tenso. Todo mundo está de olho, mas a verdade é que ninguém sabe direito o que esperar. Afinal, como avaliar as perspectivas quando tudo parece uma roleta russa? Me conta, o que está rolando nos bastidores da economia russa? Porque, vamos ser francos, o cenário não é nada animador. O Banco Central já avisou, em outubro eles deram um ultimato. Disseram que se nos próximos meses não vissem uma queda consistente nos índices inflacionários, a resposta seria brutal. Uma sinalização duríssima para tentar domar os mercados e frear a inflação. Mas até agora, nada. Os números continuam disparando. Na última semana, a inflação semanal bateu 0,5%, quase igual ao recorde anterior. E olha que no acumulado do ano já estamos em 0,48% por semana. Alguns veículos até tentaram vender a ideia de que a inflação estava desacelerando, mas isso é piada. Não tem desaceleração nenhuma. Os dados do Rosta confirmam, a inflação mensal, calculada com uma metodologia mais ampla, chegou a quase 1,5% em novembro. Isso é o maior patamar em 22 anos. E o pior, o Banco Central já subiu a taxa de juros em 5 pontos percentuais nos últimos 4 meses. Um aumento absurdo, maior do que o de muitos bancos centrais pelo mundo. Só que mesmo assim a inflação não dá trégua. E não é por falta de esforço. O problema é que as causas reais não estão sendo atacadas. Todo mundo sabe que o que está impulsionando os preços são os gastos militares e o déficit fiscal. Mas em vez de enfrentar isso, o governo inventou uma engenharia financeira mirabolante. O Ministério da Fazenda está emitindo trilhões em títulos públicos que são comprados pelos bancos estatais. Esses bancos, por sua vez, pegam dinheiro emprestado do Banco Central usando esses mesmos títulos como garantia. É um esquema que lembra os anos 90, quando ativos dados em garantia simplesmente sumiam. No fim das contas, é como se o governo estivesse financiando o próprio déficit com dinheiro impresso, só que disfarçado. E o mercado já desconfia que esses empréstimos nunca serão pagos. Ou seja, é uma bomba relógio. Enquanto isso, os preços não param de subir. Alimentos básicos como leite, carne e pão dispararam. A gasolina já acumula alta de mais de 10% desde o início do ano, mesmo com subsídios. E não é só em Moscou. Em todas as regiões a inflação está acelerando. Não há sinal de estabilidade em lugar nenhum. E tem mais, um estudo da Romir que monitora os preços diretamente nos caixas dos supermercados, mostrou que a inflação real é muito maior do que a oficial. Em setembro, por exemplo, o índice FMCG apontou uma alta de 22% em relação ao mesmo mês do ano passado. Não é 8% nem 9%. É 22%. E o que aconteceu? O governo simplesmente mandou a Romir parar de publicar esses dados. Sumiram. Não houve explicação, não houve aviso. Simplesmente apagaram. E não foi por acaso. Publicações internacionais já estavam citando esses números, expondo a realidade da inflação russa. Coincidência? Duvido. O Banco Central, aliás, já deixou claro que não gosta de dados que mostrem uma inflação mais alta. Eles argumentam que isso afeta as expectativas e atrapalha o efeito das altas de juros. Ou seja, a ordem foi clara: se não podem controlar a inflação, que pelo menos controlem a narrativa. Mas, no fim das contas, os fatos falam por si. A inflação não está sendo combatida de verdade. E enquanto isso, o povo paga a conta. Eles tentaram até proibir a divulgação desse método. O índice sumiu, mas os números que vimos recentemente? Extremamente altos. E se você quiser uma alternativa confiável, recomendo olhar o projeto Preços Hoje do VBCA. Eles monitoram cheques de compras em categorias básicas, com uma amostra gigantesca de lojas por todo o país, há anos. O resultado? A inflação que mostram está mais próxima da realidade do que da ficção contábil do Rosta. Paradoxal, não? Mas é o que acontece quando se mede o que as pessoas realmente pagam, não o que o governo quer que elas acreditem. E o pão, por exemplo, subiu 25% em um ano. 25%. Não é um erro de cálculo, é a vida cotidiana. Projetos assim existem, jornalistas os acompanham, mas o Rosmir, esse termômetro essencial da economia, foi silenciado. E não é coincidência. Quando uma instituição esconde dados, não é porque a situação é boa, é porque ela é tão ruim que até a mentira estatística já não segura. Mas o golpe de mestre mesmo veio da AFTU-VAZ. Em um comunicado que mistura cinismo e desespero, eles anunciaram: vamos aumentar os preços dos carros no próximo ano. Mas como o reajuste será menor que a inflação, na prática estamos baixando os preços. É isso.
Não é uma piada, é a nova matemática russa. Se você não compra um carro todo dia, talvez não perceba a insanidade. Mas a lógica é simples, eles diluem o custo do veículo ao longo de anos de uso, como se você comprasse meia dúzia de ladas na vida. Assim, o impacto na inflação oficial fica menor, mesmo que o bolso do consumidor sinta o peso inteiro na hora de pagar. E não para por aí. Tarifas de transporte, combustível, serviços, tudo sobe. Quando foi a última vez que você ouviu falar de algo que ficou mais barato? Exatamente. A guerra contra a inflação está sendo perdida, e o Banco Central sabe disso. Por isso, as especulações sobre novos aumentos de juros não param. Alguns falam em 22%, outros em 25%. Mas uma coisa é certa, mexer em 1 ou 2 pontos percentuais não vai adiantar nada. É como enxugar gelo. Para mandar um recado de austeridade, eles precisariam de um choque, algo como 25% ou mais. Só assim o mercado acreditaria que estão, de fato, dispostos a apertar o cinto até doer. Enquanto isso, a tal corrida salarial, aquela que supostamente compensaria a inflação, está perdendo fôlego. As empresas não têm mais dinheiro para bancar reajustes infinitos. Nos primeiros 9 meses do ano, os salários nominais subiram 18%. Parece bom, até você comparar com a inflação real, que beira os 22%. Ou seja, mesmo com os aumentos, o trabalhador está ficando para trás. E é por isso que o Rosmir foi enterrado. Porque quando a conta não fecha, a solução mais fácil é apagar a calculadora. No fim das contas, o que sobra é uma realidade incômoda. Os reajustes de salários e pensões não acompanham o custo de vida. E quando o governo tenta vender a ideia de que está tudo sob controle, basta olhar para os preços nas prateleiras, ou para a criatividade contábil da AFTU-VAZ, para entender que a única coisa sob controle é a narrativa. Mas a vida real não se deixa enganar por números maquiados. Desmorona. E quando se trata das pensões, a situação é ainda mais brutal. A indexação não foi de 18%, mas de míseros 7,5%. Basta olhar para os gráficos oficiais para ver que mesmo descontando a inflação, os valores reais caíram em território negativo, algo entre 20% e 30%. Para os aposentados, que representam uma fatia enorme da população, isso significa uma coisa só: o poder de compra encolheu. A conta não fecha, e o resultado é um estrangulamento silencioso de milhões de pessoas que mês após mês, veem seu dinheiro valer cada vez menos. Mas o problema não para por aí. Quando se fala em economia de guerra, é preciso entender o que isso realmente significa: uma máquina que concentra a riqueza nas mãos de poucos enquanto espreme o resto. Há setores, aqueles ligados diretamente à produção militar, onde os salários explodem, chegam a valores estratosféricos. Mas para quem? Para um grupo restrito, talvez 10 ou 20 milhões de pessoas. E o restante? Os outros 120 milhões? Esses estão no vermelho. Aposentados, profissionais da saúde, professores, funcionários públicos, todos viram seus rendimentos nominais serem corroídos pela inflação. A tal correção de 13% ou 14% anunciada pelo governo, uma piada cruel quando os preços sobem muito mais. No fim, o que temos é metade do país com renda real em queda livre. E é aí que entra o truque dos trilhões. O Ministério da Fazenda, com seu déficit bilionário, precisava de dinheiro e rápido. Como? Emitindo títulos públicos, as famosas OFZS. O problema? O mercado não queria comprar. As taxas de juros exigidas eram altíssimas, um reflexo da desconfiança e da inflação galopante. A solução encontrada foi uma manobra digna de contabilidade criativa: 2 leilões direcionados cada um de 1 trilhão de rublos, onde os grandes bancos estatais, aqueles mesmos que deveriam ser pilares da estabilidade, entraram no jogo, mas não sem exigir uma premiação pelo risco. E qual foi a taxa real? Cerca de 25%. Não os 17% ou 18% que se falava antes. Uma sangria para o tesouro. Mas a história não termina aí. Os bancos, depois de emprestar o dinheiro ao governo, correram para o Banco Central e usaram esses mesmos títulos como garantia em operações de repo, empréstimos de curto prazo. Ou seja, o dinheiro que o Ministério da Fazenda pegou emprestado com os bancos foi, na prática, repassado pelo Banco Central. Uma ciranda financeira onde o Estado toma emprestado de si mesmo, disfarçando o que no fundo, não passa de emissão monetária pura e simples. Se os bancos não devolverem o dinheiro, quem vai arcar com o prejuízo? O contribuinte. E quem vai pagar a conta da inflação que essa injeção de liquidez vai gerar? Todos nós. É a mesma velha fórmula dos anos 90, imprimir dinheiro para tapar buracos, sem se importar com as consequências.
A diferença é que desta vez não há mais ilusões. O mercado já percebeu. A imprensa já está falando. E os números não mentem. Se o governo precisa recorrer a esses truques para fechar as contas, é porque a situação é muito pior do que querem admitir. E o pior, essa enxurrada de dinheiro novo só vai alimentar ainda mais a inflação, corroendo ainda mais o poder de compra daqueles que já estão no limite. Mas se há um lugar onde essa distorção fica ainda mais evidente é no mercado de ações. Lembra quando, há um ano, muitos diziam que estávamos diante de uma bolha prestes a estourar? As críticas eram ferozes. Você não entende nada, o mercado só sobe e as perspectivas são fantásticas. Pois bem, hoje o índice da Bolsa de Moscou está 20% abaixo do patamar de um ano atrás, e quase 30% abaixo dos picos da primavera. Um colapso silencioso, mas brutal. E o mais irônico? Enquanto o mercado desabava, os investidores pessoa física, aqueles milhões de russos que colocaram suas economias em ações, despejaram mais de 3 trilhões de rublos na bolsa nos últimos 11 meses. 3 trilhões. Em um mercado em queda. Como se, quanto mais os preços caíam, mais as pessoas corressem para comprar. É a lógica do cassino, a esperança de que no último segundo, a sorte vai virar. Mas a realidade é outra. Quando o dinheiro fácil some e a economia real começa a render, o que sobra são promessas vazias e um sistema que, em vez de proteger os pequenos, só faz aprofundar as desigualdades. E enquanto uns poucos lucram com a guerra, a maioria paga a conta. Seja na fila do supermercado, seja na incerteza de um futuro cada vez mais incerto. Perderam não 20%, mas tudo. Há um ditado antigo que diz: compras no pico, choras no fundo, e infelizmente é a mais pura verdade. O que mais impressiona é a ironia cruel por trás disso. Lembra quando alertamos? Quando gritamos para não tocarem nessas ações que eram lixo puro? Pois é. Agora, o que vemos é um circo armado, onde contos de fadas são vendidos como oportunidades de ouro. Não é economia real, é um cassino disfarçado, onde o dinheiro não vem do trabalho ou da inovação, mas de um poço sem fundo de recursos públicos que misteriosamente desaparecem quando a maré vira. E quem lucra? Os mesmos de sempre. Os banqueiros, os corretores, os fundos que conseguiram se livrar dos papéis podres antes que o castelo de cartas desabasse. Enquanto isso, quem fica com o prejuízo são os pequenos investidores, aqueles que acreditaram nas promessas de riqueza fácil nos cursos milagrosos de como ficar milionário em 3 meses ou nas narrativas de que essa empresa vai mudar o mundo. Agora veem suas economias, muitas vezes as únicas que tinham, evaporarem em questão de dias. E o pior? Ninguém assume a responsabilidade. Foi a geopolítica, dizem. Aconteceu de repente e repetem, como se crises não fossem construídas aos poucos, com decisões ruins e ganância disfarçada de estratégia. Mas o que dói mais não é apenas a perda financeira. É a sensação de traição. Porque no fundo, esses contratos, aqueles que ninguém lê, escritos em letras miúdas no rodapé, já previam tudo. Se o mercado cair, azar o seu. E assim, milhões de pessoas, iludidas por discursos bonitos e gráficos coloridos, viram suas vidas desmoronarem. Não é só uma crise econômica. É uma máquina de moer sonhos, onde os mesmos que venderam os sonhos saem ilesos, enquanto os outros pagam a conta. E enquanto o país se distrai com promessas de estabilidade e crescimento, os problemas reais continuam apodrecendo debaixo do tapete. Basta olhar para as notícias que chegam de todos os cantos. Tubulações estourando, bairros inteiros sem aquecimento, cidades paralisadas pelo frio. Não é coincidência. É o resultado de anos de descaso, de um sistema que prioriza lucros imediatos em vez de investir no básico. E agora, quando o inverno aperta, a conta chega, e quem paga são os mesmos de sempre. Metade das equipes de manutenção das redes de aquecimento simplesmente não existe mais. Não porque as tubulações não quebrem, elas sempre quebraram, mas porque não há quem as conserte. Os trabalhadores, aqueles que poderiam estar lá, trocando válvulas e soldando canos, foram embora. Para onde? Para onde pagam melhor. E quem paga melhor? O mesmo Estado que agora chora miséria, mas não hesita em oferecer milhões para quem assinar um contrato com o Ministério da Defesa. É a lógica perversa da guerra. Ela não só mata, mas também drena a vida das cidades, sugando mão de obra de setores essenciais para alimentar sua máquina de destruição. Comunais, motoristas, mecânicos, todos aqueles que mantinham as engrenagens da sociedade funcionando agora são recrutados para o fronte. E o resultado? Ônibus parados nas garagens porque não há quem os dirija. Trólebus abandonados porque os eletricistas foram embora.
E claro, as redes de aquecimento, que dependem de técnicos qualificados, agora se transformam em bombas relógio. Em alguns lugares as pessoas esperam semanas por um reparo que nunca chega. Não porque o problema seja complexo, mas porque não há quem o resolva. E enquanto isso, o governo insiste em dizer que tudo está sob controle. Mas os números não mentem. As construtoras, por exemplo, estão em crise aberta. A alta dos juros e o fim dos programas de subsídio habitacional expuseram uma realidade incômoda: o setor imobiliário, que por anos se sustentou em dívidas baratas e especulação, agora cambaleia. E o mais preocupante? As empresas estão adiando a divulgação de seus balanços. Por quê? Porque tem algo a esconder. Quando uma gigante como a Samolet, que já registrou prejuízos bilionários, atrasa sua prestação de contas, é sinal de que algo está muito errado. E não é só ela. Outras construtoras antes consideradas sólidas, agora evitam mostrar os números, como se o silêncio pudesse adiar o inevitável. Mas o mercado não é bobo. Já circulam alertas: não invistam em incorporadoras. Os problemas estão só começando. E quem diz isso não são alarmistas, mas analistas que sabem que quando as empresas começam a esconder os dados, é porque a situação é pior do que admitem. Então, quando alguém vier com discursos tranquilizadores, é só uma fase ruim, o mercado sempre se recupera, lembre-se, a história não se repete, mas rima. E a rima desta vez é clara: quando os poderosos começam a sussurrar que tudo vai ficar bem, é porque já estão com o pé fora do barco. Enquanto isso, quem sobra são os mesmos de sempre, os que acreditaram, os que investiram, os que agora olham para suas contas zeradas e se perguntam: como pude ser tão ingênuo? A pergunta não é se a crise vai chegar. Ela já está aqui. A pergunta é: até quando vamos fingir que não vemos? Eles insistem em dizer que não há nada de errado no horizonte. Mas o mercado enxerga o que eles se recusam a admitir: uma fervura constante, um alerta atrás do outro, sussurros sobre incorporadoras despejando ações como se fossem lastro em um navio que faz água. E não é coincidência. Em todas as crises globais, o setor imobiliário sempre foi o primeiro a desabar. Porque quando as pessoas perdem dinheiro, a primeira coisa que deixam de comprar é um teto. Nossos incorporadores não conseguem vender, logo não pagam os empréstimos que tomaram para erguer prédios fantasmas. E a conta, como sempre, vai parar no colo de quem menos pode arcar com ela. O ciclo é cruel, mas previsível. Dívidas em taxas flutuantes, apostas em juros baixos que nunca se concretizam, e agora, com os bancos cobrando 25%, 30% até 35% ao ano, o que sobra dos lucros dos últimos anos vira pó em questão de meses. Não há mágica que resolva isso. A única saída seria um novo pacote de subsídios, uma linha de crédito milagrosa, algo como o antigo programa Minha Casa, Minha Vida, mas em versão russa, com dinheiro que não existe. O Ministério das Finanças já deixou claro: não há espaço no orçamento. O déficit já engole trilhões só para manter as aparências, e cada real injetado no sistema só alimenta mais inflação, mais desvalorização, mais desespero. E mesmo que por algum milagre o Estado decida socorrer os incorporadores, o problema não desaparece. Há 8 milhões de metros quadrados de imóveis novos encalhados, terrenos comprados a preço de ouro que ninguém quer, e uma montanha de dívidas que só cresce. Quando o mercado percebe que não há compradores, a reação é automática. Todos correm para vender antes que os preços despenquem. E quando todos vendem ao mesmo tempo, o que acontece? Um colapso. Uma espiral de pânico onde cada queda alimenta a próxima, até não sobrar nada além de escombros. Os otimistas dirão que os incorporadores acumularam reservas, que têm colchões financeiros para aguentar a tempestade. Mas onde estão essas reservas? Nos balanços, o que se vê é dívida devorando patrimônio, juros engolindo lucros, e uma realidade simples: quem apostou em crédito barato agora paga o preço do erro. Não há poupança, não há margem de segurança, há apenas o desespero de quem sabe que o jogo acabou, mas ainda tenta adiar o inevitável. E enquanto isso, o rublo continua sua marcha rumo ao abismo. Não há motivos para ele se fortalecer. As exportações não cresceram, a substituição de importações é uma ilusão, e a economia russa não oferece nenhum atrativo para investidores. Pelo contrário, cada movimento do câmbio é um lembrete de que a confiança se esvai, e que a única direção possível é para baixo. 110, 120, 130 por dólar. Não importa o número, importa a tendência. E a tendência é clara: o rublo não tem para onde ir, a não ser para o fundo do poço. No fim das contas, o que resta é uma pergunta incômoda: até quando vamos fingir que não vemos o que está diante dos nossos olhos? A crise não é uma possibilidade remota.
Ela já está aqui, mastigando os alicerces de uma economia que se recusa a encarar a realidade. E quando a bolha estourar, não haverá heróis para salvar os ingênuos. Só sobrarão os escombros. Preparem-se, caros compatriotas, porque o que vem pela frente não será um passeio no parque, será um mergulho em águas turbulentas, onde só os mais preparados emergirão com algo a mais do que cicatrizes. O futuro não perdoa os distraídos, e a música que toca agora não é de celebração, mas de alerta. Um aviso que muitos insistem em ignorar, como se fechar os olhos pudesse apagar o incêndio que já consome as bordas do mapa. Não se enganem, o jogo não é mais sobre quem ganha, mas sobre quem perde menos. E enquanto alguns ainda brincam de otimismo, os números, esses sim, frios e implacáveis, já traçaram o roteiro do desastre. O rublo não está em queda livre por acaso. Ele é o termômetro de uma febre que não cede, o sintoma de uma doença que se alastra enquanto os médicos discutem a receita. E quando a conta chegar, não haverá desculpas que amenizem o golpe. A pergunta que não quer calar é: o que você fará quando a realidade bater à sua porta? Quando o dinheiro que hoje compra um jantar amanhã mal paga um pão? Quando os planos feitos com tanto cuidado se desfizerem como areia entre os dedos? Não espere por um milagre. Não espere pelo governo, pelo banco, pelo vizinho. O único salvamento possível é aquele que você mesmo constrói, tijolo por tijolo, decisão por decisão. A música está alta, mas a letra é clara. O tempo de hesitar acabou. Ou você age agora, ou se prepara para colher as consequências de ter ficado parado enquanto o mundo desabava. E quando a poeira baixar, só restará uma certeza: os espertos já terão se movido. Os outros, bem, esses só terão as próprias sombras para culpar.